Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos juntos então começar o AB1 dessa quarta-feira, hoje dia 30 de julho. São 11 horas e 49 minutos, pessoal. Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora para ver como é que está o clima aqui em Caruaru, hein? O comecinho da manhã de hoje foi de temperaturas baixas e poucas nuvens, mas olha como está agora. A previsão do tempo dessa quarta-feira está dizendo que o dia deve ser de sol com nuvens, muitas nuvens nesse momento, e pode chover rápido ao longo da tarde e à noite também. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20. Nesse AB1, nós vamos atualizar você sobre aquele crime que resultou na morte de um casal de jovens em Santa Cruz do Capibaribe. A gente vem acompanhando esse caso. O casal estava desaparecido no início desse mês e os corpos foram encontrados em uma escola desativada do município. Um crime que chocou a região inteira e, de acordo com a polícia, 2 adolescentes foram apreendidos, hein? Eles são suspeitos de participação na morte do casal. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Ayali Guimarães e Priscila Martins estão conosco nessa edição ao vivo e um dos destaques do G1 Caruaru e região é o combate ao tráfico de drogas no sertão do estado. Ações intensificadas por lá. Não é isso, Ayali? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a AB1 de hoje. A Polícia Federal, junto com a Polícia Militar, eles realizaram uma operação para combater o tráfico de drogas. Essa ação resultou aí em queimar mais de 150 mil pés de maconha. De acordo com a polícia, essa plantação ia resultar aí em média 50 quilos da maconha que seriam vendidos nos municípios vizinhos e também nos países vizinhos. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa operação, que além dos pés de maconha, também foram apreendidos outros objetos e uma quantia em dinheiro. Almir. Muito bem, Ayali. Priscila vai trazer orientações para a gente evitar as armadilhas digitais, ou seja, tem golpe eletrônico de todo tipo, pessoal. Pelo Zap, por ligação, por e-mail, enfim, a gente precisa ficar ligado o tempo inteiro, né, Priscila? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia, Ayali, bom dia também para você, telespectador, telespectadora que está aí acompanhando o AB1. Pois é, o tempo todo, inclusive até o ano passado, o Brasil registrou, gente, 4 golpes por minuto. Imagina como nós estamos vulneráveis a esse tipo de situações. Mas aqui no AB1 hoje, nós vamos ensinar estratégias, o que é que você pode fazer para se proteger e como é que esse tipo de crime tem acontecido na sociedade. Quanto mais informação, melhor, porque aí você consegue ver como é que funciona e, claro, não cair nesse tipo de situação tão indesejável e que, inclusive, é subnotificado, porque muitas dessas vítimas não conseguem ou não fazem o registro do boletim de ocorrência, o que dificulta ainda mais o combate a esse tipo de crime. Então, a gente vai falar sobre isso e outras questões em volta dos crimes virtuais ainda hoje aqui no AB1. Até já. Ok, Priscila e Ayali ao vivo com a gente e nesse AB1 a gente vai falar sobre a necessidade de conscientização de empregadores e trabalhadores sobre o uso dos equipamentos de proteção individual como uma das medidas para evitar acidentes de trabalho. Meu trabalho de forma efetiva é garantir que o colaborador esteja treinado a executar todas as atividades que ele consegue e vai executar no trabalho da forma mais segura possível, conhecendo todos os riscos, todas as possibilidades que ele tem de se machucar para que não aconteça. O papel do Ministério do Trabalho, no caso de prevenção de acidentes, é cumprir, fiscalizar as normas de segurança junto às empresas. E também ao vivo com a gente tem Joel Almeida e Gessé Acioli, porque hoje é dia de falar sobre o mercado de trabalho, ou seja, tem as oportunidades disponíveis na região e tem direito do trabalhador. E Joel vai trazer informações sobre as formas de pagamento salarial de acordo com a lei. Não é isso, Joel? Bom dia.
Isso mesmo, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. A gente vai explicar com a ajuda de uma especialista o pagamento do salarial, né? Muita gente sabe que o pagamento ele pode ser feito até o 5º dia útil, mas quando é esse dia útil? Será que conta de segunda a sexta, segunda a sábado, teve um feriado no meio? Também conta? Como é que deve ser esse pagamento se ele for atrasado? O que é que a empresa pode ter de penalidade? Todas essas dúvidas daqui a pouquinho. E daqui, da Casa do Trabalhador, onde eu vou trazer também as vagas disponíveis aqui para a região. A gente separou todas elas e eu convido você para ficar de olho aqui no AB1 junto conosco, porque tem muita prestação de serviço, principalmente para você, trabalhador, e você que quer voltar ao mercado de trabalho. Almir. Combinado, Joel. E hoje também tem o seu direito aqui no AB1. Gessé Acioli vai contar pra gente qual é a dor de cabeça do consumidor nessa quarta-feira. Hein, Gessé? Bom dia! Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. A gente chega com mais uma bronca do consumidor, né? Aquela questão de você pagar com antecedência e de repente depois chegar a cobrança daquele boleto que você terminou pagando e está lá constando que você, né, não pagou. Já fez de tudo e não conseguiu resolver essa situação, segue sendo cobrado. Que coisa incômoda, que coisa chata. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o pessoal aqui do Procon também para entender como funciona, como eu devo requerer os meus direitos nessa situação bem incômoda que é pagar e ser cobrado na sequência, viu, homem? É, uma dor de cabeça, um contratempo, não é isso? Tá combinado, hein? Gessé e Joel, até daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo e em instantes a gente segue acompanhando as dificuldades que todo mundo continua enfrentando por conta deles. Os buracos aqui em Caruaru, hein? Tá difícil dirigir ou atravessar as ruas, tá bem difícil mesmo. Olha essa imagem aí, ó. É daqui a pouquinho no seu AB1 que já começou, 11h55 agora. Muito bem, estamos de volta com o seu AB1, 11 horas e 57 minutos. É sempre bom a gente dar uma olhadinha no movimento do trânsito. Então a gente vai ver como é que está essa quarta-feira ali no centro da cidade, ó, na rua Vigário Freire. Esses veículos estão saindo da Capitão João Velho, tem esse cruzamento aí com a rua Vigário Freire. E esses veículos seguem no sentido ali da rua Martim Júnior, é uma das alternativas, os Guararapes também, logo mais adiante tem o bairro Petrópolis e agora sinal aberto para quem está no sentido da Vigário Freire, para o pessoal que vai pegar a Avenida Rio Branco, Rua Duque de Caxias, outras conexões possíveis no centro de Caruaru. Muita gente circulando também. E tem outro local da cidade para a gente dar uma olhada, né? A gente dá essa circulada para ver como é que está a capital do Agreste. Vamos ver se tem outras imagens para a gente conferir aí na sua tela também. Pronto, a gente está vendo agora um outro pedaço do centro da cidade, dessa vez na Avenida Rio Branco. A câmera fica ali, no finalzinho da Rio Branco, olhando essa movimentação de quem sai, por exemplo, da rua Armando da Fonte, está seguindo aí na base do seu vídeo rumo ao bairro do Salgado. É uma das possibilidades. Bairro Universitário também, enfim. E muita gente também circulando por lá, como a gente pode ver. E vamos seguindo porque a gente traz agora informações atualizadas sobre aquele crime do casal que foi assassinado em Santa Cruz do Capibaribe. Se lembra, não é? A Polícia Civil confirmou a apreensão de 2 adolescentes, pessoal, de 15 e 16 anos, hein? Eles são suspeitos de envolvimento nesse caso. Os corpos de Nayara Gabriele de Araújo, de 18 anos, e Sivanilson de Lima, de 21, foram encontrados na madrugada do último dia 25. Eles estavam enterrados em uma escola desativada da cidade. A gente está acompanhando aí as imagens. João Vitor dos Santos Araújo, de 19 anos, continua sendo o principal investigado nesse caso. De acordo com a polícia, ele confessou a autoria do crime. Ainda segundo a Polícia Civil, esse caso segue em investigação e aqui no AB1 a gente segue acompanhando também. E vamos em frente porque tem crescido o número de vítimas de crimes virtuais. Crimes que acontecem de todo jeito, não é não? Por meio de ligação, por meio de mensagens no celular, por e-mail, enfim. Golpes que trazem prejuízos financeiros para muita gente. E o que fazer para evitar esse tipo de dor de cabeça? Priscila Martins está chegando e vai trazer algumas orientações muito importantes a partir de agora, hein? Boa tarde para você, Priscila.
Oi, Almir, boa tarde para você também, para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, você deve estar se perguntando, tem muita gente, né, que cai nesse tipo de crime, mesmo com tanta informação, a gente sempre falando sobre esse assunto, notícias e mais notícias acerca do crime virtual. Mas, infelizmente, né, detalhes, os criminosos estão cada vez mais especialistas em poder fazer esse tipo de crime. A gente está aqui no escritório da advogada especialista em direito penal, Marcela Souto-Maior. Bem-vinda, muito obrigada por receber a nossa equipe e esclarecer, primeiro para quem está em casa aí assistindo a gente, que tipo de crime é esse, o crime virtual, que ainda tantas pessoas caem. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu agradeço primeiramente o convite por estar aqui. Pois é, infelizmente é um tema muito difícil, né, da gente acompanhar. É uma criminalidade oculta com uma certeza de impunidade por trás dos criminosos. Porque o golpe hoje, o crime patrimonial virtual, ele ainda traz uma certeza de impunidade para quem aplica. Então, assim, as vítimas, elas precisam notificar. Como eu vinha conversando com você anteriormente, há uma subnotificação muito grande. Então, assim, as pessoas não estão notificando, não estão fazendo boletim de ocorrência. Então, os crimes estão aumentando. Há uma cobrança da população de perguntar por que o Estado e a polícia não estão investigando, porém, há uma subnotificação, principalmente pela ridicularização da vítima. Como você bem falou no começo da entrevista, o que é que acontece? As vítimas, elas se sentem ridicularizadas pela própria família, de dizer assim, oxe, tu caiu nesse golpe, foi... Eu não acredito não que tu caiu. Então, ela tem vergonha, às vezes, de dizer que caiu. Então, esse criminoso vai ficando cada vez mais impune. E como funciona o crime virtual, como você falou? Tem vários, né? Tem os crimes contra a honra, mas a gente está falando aqui dos crimes patrimoniais, que são os golpes. Então, os crimes patrimoniais virtuais, eles sempre trazem uma promessa de vantagem indevida. Então, sempre vem um link de uma viagem que você ganhou, que você nunca participou de sorteio. Sempre vem um link de um sorteio que você ganhou, sempre vem um dinheiro que está à sua disposição, um processo que você ganhou, que você nunca, não tinha mais nem perspectiva. Então, assim, o criminoso, ele tem acesso a algum dado seu, né? A algum vazamento de dados que precisa ser identificado para ser protegido. E aí ele pega aquele dado e ele entra em contato com você. Mas ele só consegue aplicar o golpe quando você, a vítima, colabora. Então, a vítima clica no link, abre um e-mail, e aí o que é que acontece? A partir dali, a vítima perde o controle, porque ele rouba sua rede social, ele rouba acesso ao seu celular, e aí o que é que vai acontecer? Ele vai fazer de você um refém. Infelizmente, é aquele antigo sequestro, é o sequestro de dados, que hoje a gente tem tudo no celular. Então, quando ele rouba os seus dados, ele fica de posse e você fica refém. Então, aí vem transferências bancárias, toma posse de imagens suas, imagens íntimas, então pode começar uma extorsão, pode começar transferências bancárias. Então, assim, é um golpe bem cruel com a vítima. Cruel, mas a primeira dica foi dada aí. Você precisa prestar o boletim de ocorrência e detalhar como é que você passou por essa situação para que você consiga contribuir com a investigação e para que a investigação aconteça. Você me disse que, inclusive, aqui no estado de Pernambuco tem uma delegacia especializada nesse tipo de crime. Sim, Pernambuco não tem só uma, ele tem várias delegacias especializadas em crimes cibernéticos, né? Tem até alguns delegados que expõem muito em rede social. Como se proteger, como se blindar. A principal dica é não abrir link de números desconhecidos. Não cair no golpe da falsa promoção, do falso sorteio, porque sempre ali está uma isca, que a gente chama, para roubar seus dados. Advogada, muito obrigada, viu, por essas dicas tão importantes. E, gente, é isso, olha, vamos pecar pelo excesso? É a mãe ligando, clica aí. Não vou clicar, não. Não clique em link nenhum para passar suas informações, para quem sabe a gente se proteger desse crime, que de acordo com a pesquisa, o Brasil registrou 4 golpes por minuto. Então, todos nós estamos vulneráveis, mas precisamos estar atentos a isso. Almir, eu volto contigo no estúdio, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Isso, daqui a pouquinho tem outros assuntos para a gente tratar. Muito obrigado, viu, Priscila? E fique esse alerta com essas orientações que a gente conferiu em relação a esse aparelhinho, não é, que está no bolso, está na bolsa, está na vida da gente, carregando tanta informação. A gente tem que ter, de fato, muito cuidado. Vamos para a redação agora? Vamos saber o que é notícia no G1 Caruaru e região com Ayali Guimarães. Ayali, um homem foi condenado pelo crime de feminicídio, não é? Conta pra gente onde foi que aconteceu esse crime, como é que foi essa história. Uma boa tarde para você.
Boa tarde para você, Elmer. Boa tarde a todos que acompanham a B1 de hoje. Olha, o crime aconteceu em janeiro deste ano, em Brejo da Madre de Deus. O homem, Ivanildo Lima da Silva, ele foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato da companheira Kátia Fabiana de Souza Mendes, de 46 anos. O crime aconteceu dentro da residência onde o casal morava. De acordo com a polícia, ele deu golpes de faca na esposa, né, e ela também sofreu por asfixia. Ela morreu no local do crime e a polícia disse que logo após esse homem ele fugiu. Mas aí com as investigações, depois ele foi encontrado na zona rural do município, em um matagal. Ivanildo confessou o crime, mas ele escolheu no julgamento, ele tinha esse direito e optou para exercer o direito de permanecer em silêncio. A sentença de 28 anos de prisão, ela foi proferida ontem. A morte de Kátia Fabiana se soma aí aos dados, né, infelizmente, alarmante do número de homicídios aqui no estado de Pernambuco. Almir. A dor da perda, não é, Ayali, da perda dessa forma trágica, vítima de feminicídio, e existe também o alento por parte da condenação do culpado. Ou seja, é muito importante a gente também ressaltar isso, porque é a sensação de impunidade que agrava esse tipo de situação, de circunstância e a repetição desse tipo de crime. Quando há a prisão, quando há o julgamento e a condenação, a gente tem a manifestação da justiça. Não traz aquela vida de volta, mas pelo menos desaparece aquela angústia daquela outra pessoa, o criminoso, continuar circulando pela vida, pelas ruas, impunemente. Essas informações são sempre muito importantes, Ayali. E também tem informações no G1 a respeito do combate ao tráfico de drogas lá no sertão. Exatamente. Uma operação em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar queimaram mais de 150 pés de maconha. Isso foi no município de Sertânia, como você falou, no sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Federal, caso essa droga, né, fosse colhida, essa plantação fosse colhida, isso iria resultar aí em 50 toneladas de maconha que provavelmente seriam distribuídas para o tráfico de drogas, tanto para os municípios vizinhos como também para outros países. Né? A polícia disse que ações feitas essas têm combatido o tráfico de droga na região e também de forma internacional. Durante a operação, a polícia disse que foram encontrados 8 cartuchos de munição, 3 carregadores de raios comunicadores, 7 cartões de crédito e 3 cadernos com anotações sobre o plantio. Os documentos indicam aí uma despesa mensal de aproximadamente R$ 63 mil com o cultivo da droga. A polícia disse também que segue investigando os responsáveis por esse plantio de maconha, tanto em Sertânia como também em outros municípios do sertão de Pernambuco. Almir. E que operação grandiosa, 150 mil pés de maconha. Já pensou? No G1 também tem informações sobre um pedido do TCE em relação ao município de Gravatá. Que história é essa, hein, Ayali? Olha só, Almir. Uma auditoria especial do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco identificou irregularidades no contrato de serviço de limpeza urbana em Gravatá. O relatório apontou a existência de despesas indevidas e superfaturamento superior a R$ 1 milhão em serviços. O relatório da auditoria sugere aí a devolução desse valor de R$ 1 milhão, além do pagamento de uma multa, né, referente aí à secretaria responsável. Disse que a secretaria, né, de urbana aí, que é responsável pela limpeza urbana, não adotou medidas, né, de forma regular para realizar aí os serviços na cidade. O TCE também ressaltou que esse documento, né, que eles falaram, ainda não é definitivo, né, representa uma decisão, sugere essa devolução do dinheiro, mas ainda não é nada definido. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Gravatá, que disse que esse processo está em fase de instrução e que nenhuma responsabilidade foi imputada de forma definitiva. A gestão informou também
né, que está dentro do prazo para apresentar uma defesa técnica e que já está reunindo documentos, relatórios e justificativas que comprovem a legalidade aí dos serviços de limpeza urbana no município. É claro que a gente vai ficar acompanhando essa história e qualquer novidade a gente volta a falar sobre esse assunto. Almir. Perfeitamente. Essas e outras notícias no nosso portal, hein? Ayali, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você. Até amanhã. Até mais, Almir. Valeu. Agora, 12h, 10 minutos. O assunto que a gente traz agora continua preocupando muita gente, hein? Os buracos espalhados pela cidade. A gente vem acompanhando tudo isso. Inclusive, a nossa equipe circulou por outros locais de Caruaru e a gente vai conferir esse perrengue agora, hein? Veja na reportagem. Estamos na estrada de Taquara de Baixo. Passando por este local, uma situação chama muito a atenção e não passa despercebida. É a quantidade de buraco existente no caminho. Todos os motoristas de qualquer veículo que passa pela localidade enfrentam dificuldades. No entanto, sofrem mais os motoristas de ônibus, que não podem desviar a rota e ainda tentar chegar no horário previsto. Tem cada buraco que cabe o pneu do ônibus completo dentro. Aí não tem como a gente nem fazer o percurso no tempo correto, que atrapalha muito se a gente for correr demais. Corre o risco de machucar ou o carro ou alguém. Outros carros que vai passar, a gente vai desviar de um buraco, pegar em outro carro, tem que ter muito cuidado. E não pode desviar a rota? Não pode desviar a rota. A rota tem que ser essa. Infelizmente, nós temos que passar por aqui com muito cuidado, mas a buraqueira tá um absurdo. Acaba atrasando também a viagem? Com certeza, muitas viagens a gente atrasa por causa da buraqueira. Outro detalhe é que os buracos são próximos uns dos outros, o que diminui a possibilidade de fluidez no trânsito. Tem buraco que é tão grande que é impossível não cair nele ao passar pela rua. Eu não sei se você passou ali em Taquara, ali de baixo, ali. O buraco está muito difícil mesmo de passar. A gente passa bem devagar mesmo, na primeira, e é capaz de quebrar tudo aí. Ruim para os motoristas e também para os passageiros, que precisam esperar sempre um pouco mais. Se tivesse normal, gastava o quê? 20 minutos, direitinho 30. Agora gasta até 1 hora, tem vez, com atraso, né? Muito grande. E a buraqueira está demais. E a buraqueira está demais, né? Agora cadê o prefeito? Né? Cadê o prefeito? Está tão simples de fazer isso aí. Só é passar asfalto aqui e fazer. Agora com festa ele gasta muito, né? Pronto. Com o carro da reportagem fizemos o mesmo percurso que fazem os motoristas de ônibus. E mesmo estando num carro pequeno, foi possível vivenciar essa realidade difícil, provocada pela falta de manutenção da via. Já sabemos que a buraqueira não é apenas em um trecho da cidade de Caruaru. Vários locais estão precisando de melhorias. Passamos também pelo residencial Luiz Bezerra Torres, de onde recebemos muitas reclamações. Ao passar por algumas ruas, os buracos não só existem, como também têm dificultado a vida dos moradores e motoristas. O pessoal esquece de nós aqui. É assim que você se sente? É. Esquecido pelo poder público? Atrás de volta, quando é atrás de volta eles vêm. Mas na hora que para ajeitar aqui o reparo, não aparece não. Ali o ônibus passa ali, ó, capaz de virar ali. Na rua Gérbera já não dá nem para arriscar passar, devido aos inúmeros buracos. Na rua Cravo, mais um buracão. O tamanho do buraco é tão grande que quando chove, acumula muita água. Fica parecendo um pequeno lago, dificultando ainda mais a passagem. Olha só isso! Se deixar por mais tempo assim, capaz de encontrar peixes. Ah, não é exagero não. É retrato do descaso com a manutenção das vias. Tá vendo aí? Então a gente foi em busca das respostas sobre esses problemas, pessoal. A Secretaria de Infraestrutura e Obras de Caruaru disse que vai enviar a equipe de manutenção para os locais citados nessa reportagem, para fazer o levantamento das demandas e incluir no programa Tapa Buracos. Tomara que esse procedimento não demore, claro, porque como a gente viu, tem muita gente sendo prejudicada no dia a dia por conta dessas más condições da pavimentação aqui em Caruaru. Agora 12h, 14 minutos, está chegando o momento WhatsApp. Vamos a ele? Tem problema chegando do bairro Petrópolis, aqui em Caruaru. A Eliette Rodrigues está muito preocupada com a falta de água na rua em que ela mora. Vamos ver.
Eu queria fazer uma denúncia aqui da Compesa. Já faz 3 semanas que eles vieram fazer esse conserto aqui na rua. E desde então não chega água aqui, na Travessa Paulino Câmara, aqui no bairro Petrópolis. Todo mundo sem água, já faz 3 semanas. Já compraram água e já chamou, já vários protocolos, já ligou, já foi lá. Eles deram prazo até o dia 28. Segunda-feira, não compareceram, não deram atenção, ninguém aparece para fazer o conserto e até o momento todo mundo aqui, ó, na Travessa Paulino Câmara, sem água, todo mundo sem água, sem abastecimento de água nenhuma. A água está chegando em todo canto, menos aqui, por conta desse conserto que eles fizeram aqui na Avenida Paulino Câmara, no bairro Petrópolis. Aí fica difícil demais, não é, dona Eliette? Tudo bem, houve o conserto lá, né? Tinha um problema, a gente está vendo ali, ó, né, nessa imagem que a dona Eliette mandou. O problema é que a água teve aí o fornecimento interrompido depois. 3 semanas e essa água não tem chegado mais. Aí a gente entrou em contato com a Compesa, mas ainda não recebemos uma resposta. Viu, dona Eliette? A gente vai continuar cobrando aqui, a gente entende essa necessidade básica fundamental que é água na torneira. E aí passa 1 semana, 2, 3 e nada, nenhuma gota, não dá. A gente vai seguir cobrando sim para trazer essa resposta da Compesa. Participe também, mande sua reclamação para o nosso WhatsApp 99198-8212 e a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, nesse meio de semana, tem oportunidades de trabalho disponíveis em Caruaru e região. Então, simbora para o AB Emprego. Joel Almeida vai contar tudo para a gente ao vivo a partir de agora, hein? Vamos saber quais são essas vagas. Joel, boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde também para você que está aqui juntinho da gente, coladinho. Vamos falar de coisa boa agora, as oportunidades de emprego que estão abertas em Pernambuco. As agências de trabalho de todo o estado já estão com essas vagas abertas para esta quarta-feira e a gente separou todas essas vagas aqui na nossa região. Vamos primeiro ver aqui em Caruaru e em algumas cidades do entorno. Na Agência do Trabalho de Caruaru, há 4 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, uma vaga para ajudante de serralheiro, uma para atendente do setor de frios e laticínios, 10 vagas para auxiliar de armazenamento, uma vaga para auxiliar de contabilidade, 3 vagas para auxiliar de cozinha, 3 para auxiliar de linha de produção, uma para auxiliar financeiro, 3 para avicultor, 4 vagas para camareira de hotel, uma para chapeiro, uma para cozinheiro de restaurante, 10 vagas para cuidador de idosos, uma vaga para eletricista, uma para empregado doméstico faxineiro, 5 vagas para estoquista, 6 para garçom, 2 para gerente de supermercado, uma vaga para oficial de manutenção predial, 11 vagas para pedreiro, uma para pizzaiolo, 15 vagas para servente de pedreiro, uma vaga para soldador, uma vaga para técnico em segurança do trabalho e uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência para assistente administrativo. Na Agência do Trabalho de Santa Cruz do Capibaribe, há uma vaga para administrador financeiro, uma para agente de microcrédito, uma para assistente de escritório, uma vaga para auxiliar de cozinha, uma para confeiteiro, uma vaga para cortador de roupas, 2 vagas para costureiro, uma vaga para infestador de roupas, uma vaga para estoquista, uma vaga para motorista entregador, uma para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, uma vaga para operador de caixa, 2 vagas para promotor de vendas, 2 vagas para recepcionista, uma vaga para soldador, uma para vendedor porta a porta e uma vaga para zelador. Na Agência do Trabalho de Bezerros, há uma para agente de coleta de lixo, 2 vagas para assistente administrativo, uma vaga para atendente balconista, uma para atendente de lojas, uma vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para auxiliar de expedição, 7 vagas para auxiliar de limpeza, uma vaga para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para costureira de máquina reta, uma vaga para cozinheiro geral, uma vaga para desenhista industrial gráfico, 2 vagas para garçom, uma vaga para jardineiro, 8 vagas para operador de vendas, uma vaga para recepcionista atendente, uma vaga para supervisor de seção de serviços gerais,
uma vaga para técnico automotivo, uma vaga para técnico mecânico, 2 vagas para vendedor interno, 1 vaga para vendedor pracista e 4 vagas para auxiliar de linha de produção, que são exclusivas para pessoas com deficiência. Muitas vagas disponíveis aqui em Caruaru e na região, mas a gente também fez questão de separar as vagas de Garanhuns, Pesqueira e Arco Verde, por exemplo. Acompanhe agora. Na Agência do Trabalho de Garanhuns, há 2 vagas para eletricista de instalações. 1 vaga para gerente comercial, 1 para mecânico de automóvel, 1 vaga para mecânico de veículos automotores a diesel, 1 vaga para operador de empilhadeira, 1 para pedreiro, 1 vaga para técnico em edificações, 1 vaga para técnico em segurança do trabalho e 2 para vendedor interno. Na Agência do Trabalho de Belo Jardim, há 1 vaga para eletricista de instalações industriais, 3 vagas para frentista e 1 vaga para pedreiro. Na Agência do Trabalho de Arco Verde, há 1 vaga para atendente de lavanderia, 2 vagas para auxiliar administrativo, 10 vagas para vendedor de plano de saúde e 1 vaga para vendedor interno. Muitas vagas em diversas áreas disponíveis. Se você conseguiu aí se identificar com alguma, você pode ir o mais próximo possível da sua residência na Agência do Trabalho para procurar essa vaga e já pedir para que o pessoal das agências do trabalho lhe encaminhe para essa entrevista. Olha só, aqui em Caruaru há 2 endereços. Um deles é onde eu estou aqui na frente, vou até sair um pouquinho para te localizar. Essa é a Casa do Trabalhador, fica aqui na Rua Floriano Peixoto, número 147 no centro, bem fácil de localizar. Ali mais à frente fica a Praça São Roque, aqui atrás fica a Prefeitura de Caruaru e na mesma rua a CDL. Casa do Trabalhador funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. Aqui em Caruaru também tem outra agência de trabalho, no Caruaru Shopping, no subsolo, lá bem pertinho do boliche. Então você chega com sua documentação e procura essa vaga e a gente fica torcendo para que você consiga ela rapidamente, para que você volte ao trabalho o mais rápido também. Almir. Legal, Joel, legal. Então, junto ao pessoal que nos acompanha em casa também, a gente vai falar sobre direito trabalhista, né? A gente sabe que receber o pagamento do salário em dia é fundamental para a organização das contas, da vida do trabalhador. E o que é que diz a lei em relação a esse dever das empresas, hein, Joel? Olha, a lei é clara, Almir. A empresa ela tem um prazo para poder pagar esse salário a esse trabalhador. Até porque nós que somos CLT precisamos do salário especificamente para pagar as contas em dia. E aí a gente sabe, né? Conta não espera. Por isso a gente vai conversar agora com a advogada Carla Macedo, que está aqui conosco. Carla, boa tarde para você. Qual é a data limite para que essa empresa ela faça o pagamento desse trabalhador? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir. Ele tem até o 5º dia útil para fazer esse pagamento. O 5º dia útil, caindo no sábado, ele conta como dia útil. Então, a empresa tem que fazer o pagamento de uma forma que, no 5º dia, o empregado receba esse valor dele. Não depositar no 5º e ele venha receber depois, tá? Então, tem as 11 horas e 59 minutos do 5º dia útil para o trabalhador receber esse dinheiro, para que caia na conta do trabalhador, não é isso? Se não acontecer isso, tiver algum problema, o trabalhador deve pagar em cash, além em dinheiro vivo e assinar um recibo, por exemplo? Exatamente. As antigas compensações, o patrão colocava até às 10 da noite e o empregado só vinha receber na segunda-feira. Então, o 6º, 7º, 8º dia útil. Não pode, é até o 5º dia, ou ele terá que pagar com correção monetária, contando a partir do 1º dia do mês. Então, ele pagou no dia 8, vai contar a correção desde o dia 1. Se, por exemplo, atrasar mais que isso, o que é que o trabalhador ele pode fazer? O trabalhador, se for rotineiro esse atraso, ele pode procurar inicialmente o Ministério do Trabalho, vai lá, informa o que está acontecendo, o Ministério aconselha a empresa, vai até lá, faz uma vistoria. Não resolvendo, ele pode procurar um advogado trabalhista e apresentar os depósitos bancários, comprovando esse depósito sempre em atraso, e o advogado vai entrar com pedido de rescisão indireta. Então é uma demissão, é uma justa causa do patrão e o empregado vai receber todas as verbas como se tivesse sido demitido. E existe um prazo específico para solicitar essa demissão nesse formato da lei? Não, a rescisão indireta o empregado pode pedir enquanto durar o vínculo de emprego dele. A partir do momento que ele for demitido, ele tem até 2 anos do dia da demissão para entrar com algum tipo de reclamação trabalhista. Mas a rescisão é enquanto ele tiver vínculo. Agora, partindo para o pagamento de férias, por exemplo, o trabalhador ele recebe o mês posterior e 1/3 das férias, não é isso?
Esse pagamento ele já deve ser feito de forma imediata ali, naquele momento que está recebendo as férias, ou, por exemplo, saiu dia 1º, tem até o 5º dia útil para receber o pagamento do próximo salário, tendo já recebido as férias? Eu trabalhei em maio, então até o 5º dia útil de junho eu tenho que receber o salário de maio, certo? Eu estou de férias em junho, então até 2 dias antes de eu sair de férias em junho, eu tenho que receber o salário das férias. Que aí entra o salário do mês corrente, que é junho, 1/3 de férias, se tiver adiantamento de 10º, adiantamento. Mas devem ser pagos separadamente, porque eu tenho prazo até o 5º dia, que é o salário do mês passado que eu trabalhei, e o outro é o salário das férias, que aí tem que ser até 2 dias antes do empregado sair de férias. Muito obrigado pelas informações. Conversei com Carla Macedo, advogada especialista em direito do trabalho. Explicou para a gente que o salário ele deve ser pago até o 5º dia útil. Tem informações muito válidas aí para você que é trabalhador, precisa aí do seu salário para sobreviver e pagar suas contas em dia. Almir, eu volto com você no estúdio. Muito bem, Joel. Valeu, muito obrigado por todas as informações. E daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre a importância da conscientização sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, hein? Para quê? Para evitar acidentes de trabalho. 12h, 26 minutos. A gente volta já. Estamos de volta com o seu AB1, 12h, 28 minutos. E a gente sabe que, para evitar acidentes, um ambiente de trabalho deve ser seguro e também deve adotar a prática de algumas normas para garantir a segurança do trabalhador. Então a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Veja. A garantia de segurança do trabalhador no ambiente de trabalho é essencial para que as pessoas envolvidas possam desempenhar as atividades com os riscos da profissão diminuídos. Essa obra em Caruaru, por exemplo, prevê a construção de 3 torres de um condomínio residencial. Por aqui estão empregados cerca de 150 operários, que se dividem em diversas atividades, cada uma com o seu grau de risco. Para que todos os colaboradores estejam seguros, a empresa dispõe, em meio a todo o time, de um técnico de segurança do trabalho. A obra tem um nível de risco 3 e, nesse caso, um técnico é o suficiente por aqui. O meu trabalho de forma efetiva é garantir que o colaborador esteja treinado a executar todas as atividades que ele consegue e vai executar no trabalho da forma mais segura possível, conhecendo todos os riscos, todas as possibilidades que ele tem de se machucar para que não aconteça. E assim, todo o treinamento é dado pela empresa, então eu também estou participando de todos os treinamentos de forma ativa e acompanhando todas as atividades. Iago explica que em uma obra como essa, existem tipos de equipamentos de segurança, os chamados EPIs diferentes para cada equipe. O equipamento de proteção ele vai variar dependendo da atividade que ele esteja executando. Por exemplo, um trabalho em altura, ele vai precisar do cinto, do talabarde, do treinamento NR35, que é o treinamento da norma específica que regulamenta trabalho em altura. Por exemplo, compactação, ele vai precisar do sapinho, então é uma luva diferenciada, treinamento diferenciado, uma serra policorte, ele precisa de um material completamente diferenciado. E o treinamento também varia de acordo com a atividade que ele vai executar. O Ministério do Trabalho e Emprego e a Previdência Social classificam as atividades econômicas em diferentes graus de risco, que variam de 1 a 4, sendo o grau de risco 1 de baixo risco, o grau de risco 2, risco moderado, grau de risco 3 para risco significativo e o grau de risco 4 para alto risco. A classificação do grau de risco influencia diretamente o valor das contribuições previdenciárias que a empresa deve recolher. Atividades com grau de risco mais elevado, como a 3 e a 4, geralmente implicam em alíquotas maiores para o seguro de acidente do trabalho e o risco ambiental do trabalho, como forma de cobrir os custos associados aos benefícios acidentários. Segundo dados do Ministério do Trabalho sobre acidentes graves notificados no ambiente de trabalho em Pernambuco, durante a série histórica que compreende os anos de 2007 a 2024, foram mais de 47 mil casos notificados. Somente o ano passado, esse número é superior a 10 mil casos. Aqui em Caruaru, foram 6 mil casos durante 2007 e 2024. Somente no ano passado, esse número foi de 1.000 notificações. O Ministério do Trabalho, órgão responsável pela divulgação dos dados através do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, aponta ainda que as cidades pernambucanas onde mais ocorreram notificações de acidentes de trabalho
em 2024 foram Recife, com 2.269 casos, Caruaru, com 1.000 casos, Vitória de Santo Antão, com 938 casos, Petrolina, com 800, Gravatá, com 498, Cabo de Santo Agostinho, com 486, São Bento do Una, com 410, Ouricuri, com 302, Afogados da Engazeira, com 258 e Goiânia, com 222. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o número de casos de acidentes de trabalho no Brasil tem uma média de 700 mil por ano. Com este número alarmante, o Brasil tem figurado no 4º lugar do ranking da Organização Internacional do Trabalho das Nações, com maior incidência deste tipo de acidente. Francisco Reginaldo explica como funciona o trabalho do Ministério em relação às fiscalizações e alerta sobre o descumprimento das normas previstas em lei. O papel do Ministério do Trabalho, no caso de prevenção de acidentes, é cumprir, fiscalizar as normas de segurança junto às empresas. O não cumprimento dessas normas de segurança e saúde dos trabalhadores pode implicar em punições, em penalidades para as empresas e aqueles trabalhadores, né, que estiverem trabalhando e perceberem que as empresas não estão cumprindo essas normas, que não estão fornecendo os equipamentos de proteção individuais, basta que façam uma denúncia aqui no Ministério do Trabalho, que fica aqui na rua Cônego Júlio Cabral, número 57, bairro Maurício Nassau, como também pode fazer a denúncia através de uma plataforma eletrônica, que é denúncia.trabalho.gov.br, denúncia.trabalho.gov.br. De acordo com o Iago, o trabalho de fiscalização interna é constante, para evitar tanto os riscos quanto o descumprimento por parte dos colaboradores. A gente é um trabalho diário, é um trabalho contínuo. A gente vem, faz inspeções em campo, de acordo com a atividade. A gente tem vários GAs na obra, então todo GA ele passa por uma inspeção de segurança, onde a gente checa se o colaborador está treinado, está com EPI, está executando da forma que o procedimento pede. É mais ou menos isso. Ele até reforça a necessidade de os colaboradores compreenderem o papel do técnico como promotor de segurança dentro da obra. A dica que eu dou é: não vejam o técnico como uma pessoa chata, uma pessoa ruim. A gente está aqui para que se faça cumprir as normas e que você venha trabalhar, execute da melhor forma e consiga voltar para casa íntegro. Dos ambientes onde mais ocorrem acidentes de trabalho no Brasil estão, principalmente, a construção civil e o setor de atendimento hospitalar, com destaque para os técnicos de enfermagem. Outros setores com altos índices de acidentes incluem o comércio varejista, atividades de transporte rodoviário de carga e a indústria química, especialmente em locais com más condições de ventilação e o uso de produtos químicos. Em Caruaru, segundo o auditor do trabalho, não é diferente. A gente percebe que os setores onde acontece mais acidente de trabalho é o setor de saúde. Então, a gente direciona, faz um planejamento para que a gente possa ir até esses estabelecimentos, para que a gente possa fiscalizar. Então, aí esses números dão um norte para que a gente concentre nossas ações nesses estabelecimentos, para que, a partir daí, haja uma cobrança do cumprimento da lei e, naturalmente, né, as empresas, né, tendem a adotar medidas para que possam reduzir esses acidentes. Em caso de acidente de trabalho, o empregado tem direito a uma série de proteções e benefícios garantidos pela legislação brasileira, como auxílio-doença acidentário, estabilidade no emprego, recolhimento do FGTS durante o afastamento e, em alguns casos, o direito a indenizações por danos morais, materiais e estéticos. Muito bem, agora é 12h35. Olha que informação essa aqui, ó. O governo federal atualizou as regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Agora, a lei permite que trabalhadores com vínculo formal também realizem empréstimo. Então, a gente vai entender melhor essas medidas com Joel Almeida, que continua com a gente ao vivo. Conta tudo, Joel. Oi, Almir. Agora, vários trabalhadores formais podem solicitar esse tipo de empréstimo consignado. Para explicar sobre esse assunto, a gente convidou a economista Thaís Marina, que está aqui ao meu lado, para explicar sobre os efeitos práticos, né, desses empréstimos. Quem é que pode solicitar esse empréstimo a partir de hoje? Fora quem era empregado de empresa, por exemplo.
Isso mesmo. O crédito do trabalhador ele foi criado em março deste ano com o objetivo de conceder ali créditos com juros menores para trabalhadores formais. A novidade, a partir desse mês, é que agora o crédito do trabalhador ele passa a contemplar não apenas os trabalhadores CLTs, mas também os entregadores, entregadores de aplicativos que fazem entregas também. Na prática, pode ir trabalhador de empresa, esses entregadores, quem mais pode? No total. Exatamente, os empregados formais, sejam rurais ou domésticos, e também os empregados de mês e esses entregadores de aplicativos. Não há um seguro específico, porque o trabalhador de empresa ele poderia estar ali acobertado pelo FGTS, que estava retido ali. Mas no caso desses outros trabalhadores, o governo não tem uma segurança de que esse valor vai ser pago, né? No caso do trabalhador formal, existe a garantia de até 10% do saldo do FGTS e de até 100% da multa rescisória, caso ele seja demitido sem justa causa. No caso do trabalhador por aplicativo, existe uma regra de que exista um convênio entre a plataforma que ele trabalha e também a instituição financeira. Então, a garantia é o próprio valor ali dos repasses das suas entregas. Como é que essa pessoa ela pode solicitar? A contratação ela pode acontecer de forma 100% digital. Então, o trabalhador ele pode acessar a sua carta de trabalho ali digital através do portal e-social ou também através do canal online do banco. Então, através disso, ele poderá ver algumas orientações de como solicitar, os bancos vão indicar também quais são as melhores taxas e assim ele escolher a contratação. Muito obrigado pelas informações. Thaís Marina, economista, explicou para a gente os efeitos práticos dessa mudança, quem é que pode solicitar. E só uma dica, só solicitar esse benefício se tiver precisando, tiver um valor mais alto, por exemplo, para quitar, se, por exemplo, sua dívida for de 5%, mais de 3%, que é o valor do crédito consignado. Aí você solicita esse dinheiro para poder pagar essa dívida maior. Joel Almeida para o AB1. Pois é, quarta-feira também é dia de falar sobre o seu direito, é hora da gente trazer soluções rápidas para as dificuldades que os consumidores enfrentam. Gessé Acioli está chegando e a bronca de hoje é sobre cobrança indevida. Acontece muito, por exemplo, gente que recebe a cobrança de uma parcela que já pagou. E aí, como resolver esse negócio? Vamos saber então com o Gessé Acioli como é que a gente faz para resolver essa bronca? Diga daí, Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, imagina você pagar aquela conta e depois ser cobrado por ela. Quanto é chato, né, esse tipo de cobrança, receber a cobrança, né, indevida. É o que aconteceu com o João Santiago, que a gente vai conferir agora. No meio de maio, o vencimento do meu carnê é no dia 4. Aí eu efetuei o pagamento no dia 3, foi no sábado. Aí descontaram o valor da minha conta, que é dia útil, na segunda-feira. Aí eu veio o comprovante, tudo direitinho, que descontaram na minha conta. Aí passou-se o mês de maio, quando a fé, pouco dia começaram a fazer cobrança a mim, como eu não tinha pago. E eu tô com o comprovante que foi pago. Aí ligaram para mim, mandaram eu ir na loja, eu fui na loja, expliquei à gerente, a gerente viu, mandou pelo e-mail da empresa, que constatava que estava pago, e até hoje continua do mesmo jeito, me cobrando. Às vezes não atende direito, com ignorância, e continua dizendo que eu não paguei, e eu paguei. E só falta 2 parcelas, e todas as duas, paguei paguei o mês de São João, paguei o mês de julho. E eu disse, moça, veja aí se tem alguma mais atrasada. Ela disse, não, só está do mês de maio. Eu disse, sim, como era que ia acontecer eu pagar do mês de São João, pagar o mês de julho e não pagar o mês de maio? Não existe, a gente quer as coisas exatamente certo. Aí concluiu o pagamento. Então, o senhor veio aqui, eu vim aqui no Procon para procurar qual o seu direito, meu direito, né, como consumidor, porque não existe. Pois é, situação complicada, né, do seu João Santiago, que acabou pagando e não debitaram lá, né, e aí não deram baixa, fica essa dor de cabeça. Eu estou aqui com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do Procon Caruaru. Cíntia, numa situação dessa, que eu faço pagamento e de repente vem a cobrança depois, como é que eu devo agir? Boa tarde. Boa tarde.
Nessas circunstâncias, é interessante a gente, antes de responder à pergunta de seu José Santiago, lembrar que quando o vencimento de uma obrigação cai no sábado, no domingo ou feriado, a obrigação ela é automaticamente, ela vai para o próximo dia útil seguinte, né? Nesse caso dele, pelo que eu compreendi, trata-se de carnê, né, em loja, né, carnê de loja, não se trata de instituição financeira. Nesse caso, como a loja ela disponibiliza esse pagamento em fins de semana, ele foi lá de forma adequada e pagou, efetuou o pagamento antes, inclusive, do vencimento que teria caído no domingo. Nesse caso, a obrigação recairia no domingo, então tinha que passar para o dia útil seguinte, mas ele, por precaução, pagou antes para evitar encargos. Nessa circunstância dele, né, como ele diz que não foi, como ele informa que não foi compensado, nesse caso não foi juros, não foi encargos que foi cobrado, foi simplesmente o pagamento que não foi compensado. Ele deve primeiro procurar a instituição que recebeu, né, deve primeiro procurar o credor para que seja compensado esse valor. Ele, obviamente, vai apresentar o comprovante de pagamento e, mais caso, mesmo após a apresentação da comprovação que ele efetuou o pagamento e não for compensado, for persistir com essa conduta, deve, de posse de protocolo, das informações pertinentes a esse primeiro contato, procurar o PROCON para que seja compensado esse valor. É um transtorno muito grande que o consumidor enfrenta, né, recebendo cobranças, mesmo sabendo que ali está adimplente, mas aí o consumidor, se for o caso, e as cobranças for de forma excessiva, de forma que venha trazer constrangimentos, o consumidor pode ingressar com ação judicial para requerer reparação de danos, mas é importante que ele procure a instância administrativa inicialmente, para que a gente possa dar essa tratativa de maneira a que seja compensado imediatamente esse pagamento dele. E caso ele venha efetuar o pagamento, muitas vezes o consumidor prefere efetuar o pagamento novamente para evitar transtorno. Caso o consumidor chegue a pagar o valor novamente para que evite um prejuízo maior, o consumidor, sendo comprovado que ele efetuou o pagamento inicial, ele tem direito à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, porque nesse caso trata-se de um vício na prestação de serviço ou da instituição que recebeu ou então do credor que não compensou o pagamento adequadamente. Ok, Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON, muito obrigado pelas informações de hoje. Pois é, Almir, está aí a informação, né, que é uma dificuldade grande, né? O consumidor paga e acaba sendo cobrado depois o quanto gera de estresse e de incômodo. Lembrando que você pode mandar sua mensagem para a gente através do 81991988212 e participar também mandando seu questionamento, e a gente vai estar sempre com um especialista, o pessoal responsável também aqui do PROCON, para explicar e tirar as dúvidas, Almir. Exatamente, Gessé. Semana que vem, em quarta-feira, tem mais Seu Direito. Gessé volta daqui a pouquinho com outros assuntos também. Até já. A B Esporte no pedaço a partir de agora, hein? E Matheus Antunes também. Então vamos falar sobre a Série D do Brasileirão e as notícias do Central nessa competição. Tem novidades, né, Matheus? Boa tarde para você. Fala, Almir, boa tarde para você, meu querido. Boa tarde a todos vocês de casa ligadinhos com a gente aqui no AB1. Foi ontem à tarde que a CBF divulgou as datas dos duelos da Patativa da segunda fase. O primeiro jogo do Central contra a equipe do Lagarto de Sergipe é aqui no Lacerdão. Domingo, às 16 horas, como está aqui no telão. 3/8, domingo, 16 horas. E o jogo da volta lá na cidade de Sergipe, cidade com o mesmo nome da equipe, dia 10/8, às 16 horas. Dia dos Pais, programação especial para o paizão centralino assistir com sua família a partida. Uma curiosidade vale a pena ressaltar sobre esta equipe do Lagarto, Almir. O clube sergipano é de 2009. Quando o clube foi fundado, a Patativa jogava a primeira edição da Série D. Vai ser uma experiência contra a Juventude. Aí estão as datas do duelo do Central rumo ao acesso. Estamos aguardando só a assessoria do Central divulgar os preços dos ingressos para a gente poder convocar a torcida domingo. A casa do Centralino é o estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão. O Central precisa do torcedor, né, Almir? Exatamente, precisa sim, né? O apoio fundamental vem, da arquibancada, né? Empurrando o time, apoiando nesse momento tão importante que o Central está vivendo nessa competição com essa campanha. É claro que a gente vai seguir acompanhando tudo. Agora é o seguinte, Matheus, eu sei que você, a turma do GE, ficam assim, de olho nessa movimentação dos bastidores do futebol pernambucano. O que é que tá pegando, hein? Conte pra gente. Os bastidores do futebol pernambucano pegaram fogo
quase que literalmente nesse último final de semana. Matéria lá, GE, Caruaru e região. A Federação Pernambucana de Futebol marcou uma reunião na sexta-feira com os presidentes dos clubes que irão disputar todas as 3 divisões do Pernambucano, Série A1, 2 e 3. Pessoal, um dos maiores objetivos da reunião era a unificação do Campeonato Pernambucano, ou seja, todos os clubes jogariam a primeira divisão. Contudo, Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô só entrariam na fase decisiva. Os outros clubes jogariam uma fase que era chamada fase inicial. O motivo alegado pelo presidente da FPFPE, o Evandro Carvalho, era com relação às poucas datas que tinham disponíveis para o estadual do ano que vem. Mas, para ser aprovado o novo formato do Pernambucano, a votação deveria ser unânime de todos os presidentes. Contudo, o Maguari votou contra e o presidente Ítalo Pontes explicou para a gente sobre a recusa. Para ele, não é justo um clube como o do Maguari, que investiu muito para fazer a melhor campanha da sua história, conseguiu vaga na Série D de 2026, sendo semifinalista do Pernambucano, ter que enfrentar um novo campeonato ainda este ano. Já teve muito gasto montando o time lá em janeiro e é muito difícil ter que ir ao mercado novamente para um campeonato que começaria em outubro. Vale ressaltar que ele ainda pontuou que seria a favor sim dessa reforma, mas só a longo prazo. E segundo nossa apuração do GE, também teve acesso a uma informação de uma nova reunião que foi realizada na segunda-feira, onde teve uma nova tentativa de conversar com os clubes, mas agora outros times também recusaram a proposta. Então, por hora, nada de mudança no modelo do Pernambucano, Almir. Tá certo, as antenas, os radares do GE sempre ligados aí para acompanhar tudo. Valeu, Matheus. Obrigado pelo AB Esporte de hoje e até amanhã. Valeu, Almir. Um abraço para o pessoal de casa que dividiu esse momento especial do almoço com a gente. E lembrando a vocês, votem lá na enquete dos gols do GE, no nosso portal GE Caruaru e Região, e confere também as outras notícias que tem lá. Tchau, tchau. Um cheiro para vocês e até amanhã. É isso aí, Matheus. Valeu demais. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a adaptação dos pequenos nessa volta às aulas, hein? Com o fim das férias, a criançada precisa voltar a estudar. 12h, 48 minutos. A gente volta já. A B1 de volta e nós continuamos juntos na telinha da Asa Branca, 12h, 50 minutos. E olha que informação importante, pessoal. A fibromialgia foi reconhecida por lei como uma deficiência. Isso promove a obrigação do respeito a alguns direitos também. Então a gente vai voltar a conversar com Gessé Acioli para saber como essa lei vai funcionar na prática. Conta pra gente, Gessé. Pois é, Almir, com essa mudança, sancionada inclusive pelo presidente da República na semana passada, a gente vai entender agora com a Renata Rodrigues, que é advogada, e vai nos explicar o que é que muda a partir dessa lei que transforma a fibromialgia em uma deficiência e existem alguns direitos dentro dessa questão. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Com a vigência dessa lei, o que é que passa a mudar? É importante também a gente frisar que a partir de janeiro de 2026 é que os efeitos da lei vão começar a valer. O que é que a gente pode dizer? Em relação aos direitos, a pessoa que tem fibromialgia ela vai passar a ser reconhecida como pessoa com deficiência. A partir que essa lei foi vigorada, ela vai ser equiparada à pessoa com deficiência e isso vai passar a ter acesso aos direitos que as pessoas PCD também têm. Por exemplo, os direitos no campo das políticas públicas, acesso ao passe livre, acesso também à prioridade no atendimento. Em relação a esses direitos, existe algum tipo, por exemplo, de necessidade de comprovação junto aos benefícios, por exemplo, do INSS? A gente sabe que os benefícios previdenciários existem também para as pessoas com deficiência. Vão se enquadrar também? Como é que vai funcionar? Pronto, perfeito. Trazendo para a seara do direito previdenciário e do direito assistencial, vai precisar sim da comprovação da deficiência. No direito do campo previdenciário, poderá ter acesso à aposentadoria da pessoa PCD e trazendo para a seara
do direito assistencial, mais especificamente em relação ao benefício de prestação continuada, o benefício da LOAS, vai precisar sim. É importante a gente frisar para a população o seguinte, que apenas o diagnóstico não é suficiente para a aprovação do benefício, tá certo? Essa avaliação, ela precisa ser uma avaliação biopsicossocial, uma avaliação multidisciplinar por vários profissionais, que vai sim, com esse aparato, comprovando através desse laudo. É importante frisar também que o laudo médico, ele não pode conter apenas a condição. Além da condição, ele precisa também estar descrevendo quais são as barreiras que essa pessoa com fibromialgia enfrenta justamente devido a essa condição. Tá certo? Aí, a partir desse conjunto probatório e, assim, qual é o benefício da lei? A partir da vigência dessa lei, que vai ser lá em janeiro de 2026, agora a gente pode levar essa discussão para o judicial. No judicial, a gente consegue fazer com que essa avaliação seja biopsicossocial, que é o mais importante. Renata, muito obrigado pelas explicações. Tá vendo, Almir? Ela entra como deficiência, existem direitos, mas é preciso ficar atento às condições para poder ter direito a esses direitos tão importantes que as pessoas com deficiência já prevêem, né? A lei já prevê e, naturalmente, essas pessoas com fibromialgia, em determinados casos, também vão ter. Almir. Muito bem, Gessé, muito bem, muito obrigado pelas informações com todas essas orientações ao vivo, valeu! E amanhã é dia de consultório aqui no AB1. No AB Saúde dessa quinta-feira, vamos falar sobre anemia. Veja. Cansaço, falta de apetite, menos disposição para trabalhar e dificuldade para aprender estão entre os sintomas de uma doença muito comum no Brasil. A anemia atinge 3 milhões de crianças menores de 5 anos e 29% das mulheres brasileiras. Nesta quinta-feira, vamos entrevistar um médico especialista que vai tirar todas as dúvidas. Mande sua pergunta para o 819-9198-8212. Participe! Participe e vamos seguindo, porque as férias escolares estão acabando e já tem uma turma aí que retomou a rotina, não é? Mas esse retorno exige também uma adaptação, afinal, foram cerca de 30 dias de pausa longe da sala de aula. Sobre esse assunto, a gente volta a conversar com Priscila Martins. Então, como é que faz essa readaptação, hein, Priscila? Oi, Almir, estamos juntos mais uma vez. Você disse 30 dias? Nossa, a gente teve a impressão que foi 385 dias de férias, essa criançada em casa. Mais de 30 dias, mas a gente está aqui com Núbia, que é psicopedagoga, que agora vai falar sobre essa fase tão importante, né? Esse retorno, essa adaptação. Já é amanhã para muita gente, né? E aí, como é que fica esse retorno? É começar do zero? Não é. É uma continuidade. Como é que faz? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quando a gente pensa no retorno às aulas, a gente tem que pensar em 2 fatores, o biológico e o emocional. Quando a gente vê todo esse tempo, né, que as crianças ficaram fora, a gente pensa nesse fator biológico, a gente tem que organizar a rotina, antecipar essa rotina escolar, trazendo eles para acordar mais cedo, dormir mais cedo, para já ir acostumando com o que está chegando. Então, a gente precisa pensar. Tem alguns que já voltam às aulas amanhã, outros só próxima semana. Então, vamos antecipar essa rotina para eles já irem se habituando. Dentro ainda desse fator, né, biológico, vai acostumando, vamos pensando em uma rotina. Rotina visual ajuda muito a entender cada processo do dia que aquela criança vai ter. Então, seja do tempo de atividade, do tempo de descanso, quando fazer as tarefas de casa, de escola. Então, essa rotina visual vai contribuir muito nesse processo. Então, além disso, é importante relembrar essa criança, o seu estudante, como a escola é importante para ela. Então, as coisas que ela mais gosta de fazer lá. Brincar com os amigos, os professores, a gente vem trazendo todo para esse contexto emocional para já ir dando essa previsibilidade do que vai acontecer. Ou seja, nada daquelas frases, acabou a brincadeira, acabou as férias, porque aí já é um trauma para a criança. Né? Isso, de forma alguma. Quando a gente gera um trauma, a gente cria aversão. E não é isso que a gente quer. Então, a gente vai facilitar esses processos de entendimento emocional e biológico para que ela consiga desenvolver de uma forma tranquila e poderosa esse retorno. Então, além disso, do que a gente pode promover a nível de rotina, toda a gente pode pensar
como motivar com amor, todos os ganhos, a gente celebrar cada coisinha pequena que a criança conquista, cada coisa que ela vai vencendo, a gente precisa ir dando esse apoio, ela entender que ali tem um ponto de acolhimento. Seja ele nessa fase de transição, que é um pouquinho difícil, e aí a gente precisa respeitar esse tempo, né, de transição, respeitando o limite, mas também deixando claro o que é que precisa ser feito. A gente vai voltar às aulas, mas sempre fazendo essa troca com muito amor e muito cuidado. Para a criança que esteve em movimento durante as férias, que participou de colônias de férias, que em casa também teve atividades especiais proporcionadas pela família, é mais fácil esse retorno? Isso, bem mais fácil. Inclusive, a gente aqui no Senet, a gente tem uma pausa bem pequenininha, a gente vai fazendo essa transição. Pausa, quando eu digo, deles entenderem que estão de férias, mesmo nas atividades daqui da clínica. Mas quando vai se aproximando, a gente começa a mudar o tipo de atividade. Então, a gente está em uma fase de atividades de férias e troca essas atividades para fazer uma base escolar, para que ela já venha acostumando que está fazendo essa transição de forma clínica, mas que aqui na frente vai chegar a fase escolar. Então, é bem mais tranquilo. Muito obrigada por essas informações. E aqui no Senet não teve uma pausa tão longa, né? As crianças com autismo, TDAH, né, já estavam frequentando, então, aqui um pouquinho antes para não perder o ritmo. E é isso, garotada. Boas aulas, bom retorno. A família também, todo mundo apoiando para que seja todo mundo, né, um segundo semestre aí muito produtivo e proveitoso. Almi, até a próxima. Tá certo, Priscila Martins. Até a próxima. Valeu. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, aí a gente vai conversar com o secretário de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Caruaru, Renato Lira, para a gente falar sobre as políticas públicas do município para esses setores. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quarta-feira está ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Grande abraço para você e até lá.